Divulgação de mensagens de assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo cita a deputada federal Carla Zambelli. Portanto, esse inquérito agora, do qual a gente está buscando mais informações, cita a deputada federal Carla Zambelli como suspeita da participação do vazamento de informações. A apuração é da Basília Rodrigues. Entre os crimes investigados está o de obstrução de justiça, em que o objetivo de abrir o conteúdo das mensagens seria o de tumultuar as apurações comandadas por Alexandre de Moraes. A Zambelli já é investigada pelo Supremo Tribunal Federal, gente, por acesso indevido do sistema do Conselho Nacional de Justiça para incluir... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes anuncia investigação inédita que envolverá a maior jornal do país em uma conspiração para deixar impune uma organização criminosa e golpista. Moraes vê a Folha de São Paulo como parte dessa organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes disse que as matérias do jornal Folha de São Paulo, contendo vazamento e troca de mensagens dos seus assessores no STF e no TSE, integra uma organização criminosa cujo alvo é o Poder Judiciário. Moraes levantou o sigilo do inquérito 4972 e agora uma bomba atômica explode na véspera da campanha eleitoral, porque as investigações buscam saber como as mensagens do celular do ex-assessor de Moraes, que estavam nas mãos da polícia do governador bolsonarista de São Paulo, chegaram às páginas da Folha de São Paulo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, nas últimas horas, o Alexandre da quinta-feira, o Alexandre de Moraes tirou o sigilo do inquérito 4972, tornou público e nesse inquérito figura o que já se imaginava. Na verdade, a mando de Moraes, a Polícia Federal abriu o inquérito sobre o vazamento de mensagens e intimou o perito que teve o celular apreendido, Eduardo Talhaferro, que foi demitido por Alexandre de Moraes por surtar dentro da sua própria residência e cometer violência doméstica, dar tiros para o alto. Ele foi preso, o celular foi apreendido, bloqueado, ficou nas mãos da polícia de São Paulo, foi devolvido depois, desbloqueado para o Talhaferro, e aí começa toda essa história. Moraes consultou colegas no STF antes de abrir a investigação, porque ele precisa de apoio para uma investigação que envolve a imprensa. E isso o Blog da Cidadania está bancando desde antes de estourar o escândalo, não é? No dia 20, um dia antes da abertura desse inquérito, o Blog da Cidadania já havia veiculado que haveria um inquérito do Poder Judiciário contra os vazamentos de mensagens. Com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, o STF apreendeu o celular que foi apreendido primeiro pela polícia bolsonarista de São Paulo, e agora esse celular vai ser periciado pela Polícia Federal. Por ordem de Moraes, a Polícia Federal tomou o celular do perito no caso das mensagens vazadas. O Alexandre de Moraes então ligou o vazamento de mensagens sobre a atuação fora do rito que ele teria cometido a uma organização criminosa para fechar o STF. O ministro retirou o sigilo da investigação e relacionou o vazamento e a publicação, olha só, aqui esse trecho, tá? Ele diz tudo. O Alexandre de Moraes relacionou não só o vazamento, como a publicação de mensagens que expuseram ações fora do rito de seu gabinete a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar o STF e conseguir o retorno da ditadura. Os termos foram usados no inquérito, no termo que abriu o inquérito pelo Alexandre de Moraes.
Então, repito, o ministro está dizendo que a publicação das mensagens é um ato criminoso. Quem é que publicou as mensagens? A Folha de São Paulo. Ele atribui o vazamento dessas mensagens a uma rede para abalar as instituições, né? Essa matéria repete, e ao devolver o celular do perito, a Polícia Civil de São Paulo advertiu sobre indevida divulgação de dados sigilosos. Veja só que coisa esquisita. Auto da entrega do aparelho de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, alertou em maio de 2023 para a responsabilidade por vazamentos. Quando compareceu à Delegacia Seccional da Polícia Civil de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, em 15 de maio de 2023, para reaver o celular que havia sido confiscado 6 dias antes em uma ocorrência de violência doméstica, o perito Eduardo Talhaferro teve que assinar um auto de entrega. O documento formalizava a restituição de bens apreendidos. Consta no ofício que, a partir da devolução, ele seria o responsável pelos dados contidos no aparelho. Só que a matéria informa o seguinte: o aparelho foi confiscado pela Polícia de São Paulo, do Talhaferro, bloqueado, e foi devolvido desbloqueado, e aí a polícia o obriga a assinar um termo que ele seria o responsável se houvesse algum vazamento. Mas o Talhaferro já tinha dito em outra matéria do mesmo Estadão, tinha citado, que o Talhaferro disse o seguinte, que ele foi preso em uma delegacia, teve o celular apreendido numa delegacia e foi buscar o celular em outra delegacia, denotando que o celular andou passeando por aí. Será que passou pelo Morumbi de São Paulo, onde fica o Palácio dos Bandeirantes? É provável, não é? O fato é que a polícia tentou se garantir contra o mau uso dos dados que estavam dentro do celular, que foi desbloqueado, não é? Então o sujeito assina algo que ele não tinha como não assinar, não é? A polícia coloca o sujeito diante do papel, ele tem que assinar. E isso é muito importante no inquérito. A Polícia Federal investiga se o ex-assessor de Moraes tentou vender as mensagens. E, na verdade, se ele tivesse vendido as mensagens, quem teria comprado seria a Folha de São Paulo. E se isso se confirmar, aí complicou para a Folha de São Paulo, porque as mensagens foram usadas como? Foram usadas numa reportagem da Folha de São Paulo, minha gente. Isso precisa ser visto, as pessoas têm que enxergar isso. Essas mensagens, elas foram usadas na Folha de São Paulo. O veículo para atacar o STF foi a Folha de São Paulo, que continua fazendo uma escandalização do nada. Ontem mesmo teve uma nova matéria sobre nada. E o TSE da Venezuela não vai divulgar as atas eleitorais. Com isso, não haverá reconhecimento do governo venezuelano pelo Brasil, pela Colômbia, pelo Chile, pelo México, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, entre outros, né? Muitos outros países vão entrar nessa. E aí cria-se uma situação completamente incontrolável na Venezuela, porque vai ser pela primeira vez a Venezuela não vai divulgar os dados da eleição no Diário Oficial e na internet, que é o que o governo Lula está pedindo de novo. E aí essa crise vai se estender e ninguém sabe aonde vai terminar isso. A campanha do Boulos se surpreende, mas comemora a subida do Marçal. Para o Boulos é um presente. Primeiro porque é mais fácil de vencer o Marçal no segundo turno, até porque ele não tem tempo de TV. E em segundo lugar porque o Nunes tem o apoio do Bolsonaro, e se o Nunes não passar para o segundo turno, o Bolsonaro e o bolsonarismo, boa parte, vai ficar em cima do muro no segundo turno. A campanha do Nunes está em choque com a subida do Marçal. Ele não esperava que fosse possível, mas o tal coach aí, ele é especializado nessa questão, né? Ele fez a vida dele no gogó, convencendo as pessoas a fazerem loucuras como votar nele. O número da urna 801, envolvidos no 8 de janeiro, lançam candidaturas
usando o dia da tentativa de golpe, do 8 de janeiro. Isso é que é confissão, não é? O Marçal nega a ruptura definitiva com Bolsonaro e acredita, rusga a presepada de Carlos Bolsonaro e chama o Carluxo, o filho 02 do Bolsonaro, de retardado mental. Para o Bolsonaro é melhor enfrentar Marçal do que Nunes no segundo turno, obviamente, não é? O Nunes vai ter mais 60%, tem 10 minutos de propaganda na TV, o Nunes vai ter 6 minutos e 30 e vai fazer, sabe o que com isso? Nada. O crescimento de Marçal na disputa acirrou a divisão entre os bolsonaristas e o Bolsonaro. Na próxima matéria da manhã de hoje você vai ver a situação em que está o Bolsonaro no Brasil. A aprovação de Nunes é similar à de Marta no ano em que ela não se reelegeu, que foi 2004. O prefeito tem 25% de ótimo e bom e Marta tinha 22%. É uma situação muito ruim do Nunes e isso é até para se comemorar, porque isso favorece o Boulos, né, que agora lidera a disputa isolado, e também é bom porque detona o bolsonarismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.